Olá a todos. Nós vamos começar essa aula aqui de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Lá na frente eu vou falar mais de uma outra função, mas ela vai só completar aqui. Ela não está no PDF de vocês, aí se por acaso aparecer posteriormente, a gente tem conhecimento, tá? Então, essas funções orgânicas, pessoal, eu quero que vocês entendam que nós já falamos das funções hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos são aquelas substâncias só formadas por carbono e hidrogênio, tá? E agora nós vamos falar das funções orgânicas oxigenadas, ou seja, que contém oxigênio, e as que a gente chama de nitrogenada, que contém, claro, o nitrogênio, tá ok? Então, nós vamos falar de cada uma delas daqui. O propósito dessas aulas aqui é que algumas substâncias que estão presentes no nosso dia a dia, né, antibióticos, tá, remédios, tá, e um monte de outros substâncias, né, como pesticidas e assim por diante. Elas estão presentes no nosso dia a dia, e aí, claro que elas têm uma fórmula molecular. Essa fórmula molecular, algumas delas, elas têm um monte de funções, esse tipo de funções oxigenadas, hidrocarbonetos, e quando ela for colocada nos problemas que a gente vai resolver aqui nos exercícios, você saber identificar uma por uma, né? Um exemplo que eu estou antecipando para vocês aqui são essas duas moléculas aqui, tá? Que tem o nome dessas substâncias. Então, a gente tem que conhecer, claro, a estrutura de cada uma delas separadamente, como é que elas se ligam ao carbono, tá ok? Para depois, quando nós olharmos uma molécula, olharmos uma substância, a fórmula molecular de uma substância, nós podemos identificar, né, com clareza, tá? Então, vamos lá. Olha só, a primeira função oxigenada aqui, a gente tem que entender que agora irão aparecer os grupos que a gente chama de grupo funcional, tá? Então, preste atenção. Esse grupo aqui, ele vai aparecer bastante, tá bom? Que é o grupo hidroxila. Olha lá, esse OH, ele é chamado de grupo hidroxila, certo? Oxidrila também, tá bom? São sinônimos. Então eu tenho que saber que é o seguinte, dependendo de quando ela aparecer, aí eu vou verificar, olha, quando é que ela vai ser álcool? Olha a característica desse grupo funcional, tá? Quando ele for álcool. Ele está ligado diretamente, olha a estrutura desse carbono aqui, tá? Esse carbono só tem ligações simples. Se ele só tem ligações simples, ele é chamado de saturado. Lembre-se que um carbono de dupla ligação, ele é chamado de insaturado, dupla ou tripla ligação, tá? Então, esse carbono aqui, ele tem três ligações, olha, simples, tá ok? E essa hidroxila é ligada diretamente, tá? Diretamente a esse carbono, tá bom? Então, ela é chamada de álcool. E aqui nós temos os álcools, uma classificação, né, que nós temos, se aparecer aí, a gente tem uma classificação desses álcools, álcool que é primário. Então, a gente tem que lembrar que quando nós estávamos classificando cadeias carbônicas, eu tinha carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Assim vai acontecer aqui. Olha. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono, a um carbono primário, certo? Ela vai ser chamada de álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, você pode dizer assim, pô, professor, o que é isso, esse R, tá? É que vai aparecer muito esses R's, olha. Esses R's são grupos que a gente chama de grupos alquila, tá? Eles representam uma cadeia de carbono longa, tá bom? Uma cadeia de carbono longa, certo? Pode ser assim, ela vai seguindo, tá ok? Então, você sempre que aparecer esse R, você vai lembrar que é um grupo desse daqui, olha. Pode ser de um carbono, de dois, de três, de quatro, de cinco, de seis, tá bom? Por isso, vai aparecer esse R, que é um grupo alquila, tá bom? Não esqueçam disso. Então, aqui, olha, tem carbono, carbono, certo? Então, é um carbono, esse carbono aqui é um carbono secundário, porque está ligado a dois átomos de carbono. Esse carbono aqui é terciário, porque está ligado a três átomos de carbono, tá legal? Então, por isso, a gente chama de álcool terciário, certo? Uma lembrança aqui da classificação de carbonos quando nós estávamos fazendo, tá bom? E aí, pessoal, olha só, a gente não vai
claro, ainda entrar nesses detalhes, mas eu vou sempre antecipar já alguma coisa para vocês. Eu vou tratar mais tarde de nomes. A gente está conhecendo as funções e depois a gente vai dar nomes para eles, porque não basta só conhecer, a gente tem que dizer, olha, essa substância aqui é um álcool, essa substância aqui é uma acetona, tá, mas como é que é o nome dele? Então a gente vai conhecer o básico, tá ok? Então o básico, primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá, pessoal? Aqui o nome do álcool é aqui, olha, esse prefixo. O que é esse prefixo mais ol? Se vocês forem levar para o cotidiano de vocês, vocês já ouviram falar no metanol, no etanol, tá? Esse daqui é o mais comum, né? Inclusive, esse daqui ele serve de combustível, a gente usa como desinfetante também, o álcool de farmácia que a gente chama, tá? Que está misturado, é o nosso etanol, tá legal? E eu tenho metanol. Por que eles são chamados com essa nomenclatura aqui, ó? Eu tenho que saber o que significa quando eu falo, olha, metanol, a terminação é ol, então vai ser um álcool, provavelmente, tá legal? Aí você vai dizer, olha, se é um álcool, quantos carbonos tem? Porque o interessante é saber quantos carbonos tem. Esse prefixo, pessoal, que aparece aí, que vai aparecer muito na nossa nomenclatura, a gente vai falar sobre nomenclatura numa aula separada. A gente só vai conhecer, por enquanto, as substâncias aqui, tá bom? Então, note o seguinte, olha, eu tenho a numeração de 1 a 10. O que? Carbonos. Olha, tá legal? Então, quando nós formos dar esse prefixo, olha só, esse 1 a 4 aqui, de 1 a 4, eles têm prefixos especiais. Já vou dizer que esses prefixos especiais. Já do 5, do quinto, olha, do quinto até o 10, eles têm os prefixos gregos que a gente conhece, que está no nosso dia a dia. Por exemplo, quem conhece futebol, olha, se um time é campeão, se ele é 2 vezes é bi, se ele é 3 vezes é tri, se ele é 4 vezes tetra, e assim por diante. Esses são que a gente chama de prefixos gregos, tá? Então, eles funcionam assim, olha, quando é 5 é pent, tá? 6 é hex, tá? 7 hept, 8 oct, 9 none e 10 dec. Só até 10. Por quê? Novamente falando, depois a gente vai falar sobre essa entidade aqui, olha. Aí o PAC, é ela que coordena esse tipo de nomenclatura, é ela que diz que deve ser dessa forma que eu tenho que nomear as substâncias, tá? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada, claro que está em inglês aqui, né? E depois a gente vai verificar bem melhor esse tipo de nomenclatura. Bem, então, olha só, o metanol, tá? Se eu for olhar para cá, olha, 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Então, eu vou verificar aqui, olha, se o metanol, o prefixo é met, tá? Isso quer dizer que ele tem 1 carbono. Se ele é um álcool, quer dizer que esse carbono está ligado a uma hidroxila. É assim que a gente faz a jogada. E aí você tem que saber, olha, o carbono ele é tetravalente, né? Se ele é tetravalente, ele tem 3 ligações, tá bom? E em cada ligação dessa daqui eu tenho, certo? O hidrogênio. É assim que a gente constrói, tá, pessoal? As moléculas, tá bom? A gente sabendo o nome, a gente dá também a estrutura. Olha só, o etanol. Ele está dizendo aqui que são 2 carbonos, olha, o etanol. Então, eu vou botar assim, olha, para construir o etanol. Pegar 2 carbonos e, claro, uma hidroxila ligada a ela. Isso é só para vocês verificarem. Depois a gente vai fazendo com mais calma, tá bom? E vai construindo essas moléculas. É só para vocês verem que não é difícil. Vocês só têm que prestar atenção. Tá bom? E tem essa tabela. Lembre-se que vocês estão ainda, né, nessa aula híbrida online, aí vocês podem repetir, essa aula vai ficar gravada, aí vocês podem repetir. Né? Não entendeu direito? Volta de novo. Aí qualquer coisa, a gente está aqui para solucionar também, né? No privado, tá? Vocês fazem contato com a gente no privado, tá bom? E aqui, olha só, a utilização, certo? É bom sempre falar utilização, que senão fica uma coisa muito assim jogada, né? Então é bom que vocês entendam, olha, a utilização do etanol, que o etanol é o álcool mais conhecido que nós temos, né? Ele é usado em limpezas, desinfecção e higienização, né? Como combustível, como eu acabei de falar, em laboratório demais, né? Vernizes, perfumes, síntese de produtos orgânicos com acetaldeído, ácido acético, éter comum. A gente vai conhecer esses camaradas aí. Além de estar presente em bebidas, claro, as bebidas alcoólicas, tá bom?
Então, sempre eu vou falar da utilização para não ficar uma coisa muito jogada, mas a gente vai passar em frente, que a gente não pode perder muito tempo, tá? Aqui, fenóis, olha, novamente, olha, vai aparecer esse grupo hidroxila, então muito cuidado, depois eu vou fazer um resumozinho aí, tá? Os grupos hidroxila, olha. Qual é a diferença desse grupo hidroxila para o de álcool? Esse daqui, ele está ligado diretamente a esse aromático, olha. Isso daqui é aromático, tá bom? Esse é um anel aromático. Eu já tinha falado para vocês, ele é um hexágono, né, com 3 duplas, ou eu posso representar também dessa forma, olha, um círculo dentro do hexágono, tá ok? Então eu tenho um anel aromático. E esse está ligado diretamente, olha, diretamente ao anel benzênico, tá? Que esse hexágono com três duplas dentro dele, eles são chamados de anel benzênico, tá ok? Então tem uma regra dos aromáticos, para quem for curioso, tá? A regra de Huckel, que ele, para ser aromático, ele tem que obedecer essa equaçãozinha aqui que a gente não vai mexer, tá? Então, olha lá, os fenóis, ele tem o grupo hidroxila também, mas qual é a diferença? Novamente falando, ele está ligado diretamente ao anel aromático, tá? Uma maneira que eu tenho de simplificar isso daqui, olha, pessoal, que pode aparecer em problemas para vocês e vocês não se assustarem, esse AR, olha. Tem gente que diz assim, professor, esse R do cinema é muito estranho. É um R, normal, tá? Aí você bota o seu Rzinho aí, tá bom? Uma maneira de simplificar é escrever dessa forma, tá? Quem tiver um R diferente aí, escreve. Tem gente que tem um R assim, tá bom? Aí escreve aí, o meu R é aquele ali. É bom que você entenda. Pode ter muitas dessas simplificações. Então, olha só, nomenclatura novamente, olha, vai aparecer aqui. Como é que é a nomenclatura? Tudo isso é nomenclatura de UPAC. A hidroxi, a ramificação, tudo isso aqui a gente vai aprender. Só estou jogando já para vocês verificarem. Olha a nomenclatura dessa substância aqui, tá? Eu tenho a hidroxila, que identifica o fenol, tá legal? E tem esse grupo metil, que depois a gente vai conhecer, tudo direitinho. Aí ele está dando o número, olha, o número, como é que ele está fazendo aqui, aqui é horário, olha, 1, 2, 3, 4, olha, tá? 1, 2, 3, 4, aí ele tem que, na verdade, dizer onde é que está presa a hidroxila, olha, no carbono 1, hidroxila. O 2 tá o quê? Esse metil. Depois a gente vai compreender direitinho isso daqui, tá? Então, as nomenclaturas, elas servem para nos dizer do que se trata. Se eu der um nome para vocês vão entender, olha, isso aqui, esse nome é do fenol, esse nome é de um álcool. É para saber identificar a substância, tá? A gente vai fazer todo tipo de exercício desse tipo, tá? Que envolve nomenclatura, parte das fórmulas para nomenclatura e da nomenclatura para as fórmulas, tá? Aqui estão exemplos de fenóis, olha, hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, tá bom? Aqui o uso dos fenóis, olha, estão presentes em desinfetantes, antisséptico, né? A creolina, não sei se vocês conhecem a creolina, já ouviram falar, a creolina é muito usada em desinfetante, tá? Antissépticos bucais e hospitalares, na fabricação de medicamentos, plásticos explosivos, tá? Corantes, entre outras aplicações. São diversas. Essa aqui é só para a gente entender que tem um uso. Aqui o enol, pessoal. Olha lá. Enol novamente, grupo hidroxila, olha. Agora, qual é a diferença do enol? O enol, ele está ligado, veja que esse carbono aqui, olha, ele não é saturado, ele é insaturado. Ele tem uma dupla ligação, olha, certo? Ele é insaturado. Ele tem essa dupla ligação aqui, olha, certo? Então, essa hidroxila é diferente, claro, do álcool, por apresentar esse aspecto aqui. Hidroxila ligada a um carbono de dupla ligação, olha. Tá? Como é que vai ficar a nomenclatura dele? Olha, nome, prefixo, aqueles prefixos lá que a gente estava dizendo, e a terminação ol. Olha só, muito parecida também com o álcool, tá? Os usos dessas substâncias aqui, a gente não ir muito longe, eles são usados em síntese. Síntese, quando eu falar, é de laboratório, tá? Feito em laboratório, que é um ponto de partida para a gente construir os aldeídos, cetonas, né? Que tem um uso maior assim, na indústria, né? Tá? Então, é um ponto de partida para a gente conseguir essas substâncias aqui, olha, aldeídos e cetonas, tá bom? Então, esse pessoal aqui ligado à hidroxila, tá? Assim, a carbono simples desse tipo aqui, acabou por aqui, tá bom? Olha lá, vai aparecer uma hidroxila lá na frente, eu volto a falar por que eu não mencionei aqui. Aqui, o éter. O éter é um dos mais simples também, certo?
ele apresenta esse grupo aqui, olha, tá? Novamente lembrando, esse R aqui significa esses grupos, olha, isso daqui é um grupo, tá? Grupo R, certo? Isso aqui é um grupo R, olha, tá bom? No caso, eles são iguais, tá? Aqui já é diferente, olha. Opa, é igual, olha, também. Aqui que é diferente, aqui embaixo. Tá bom, isso daqui só tem um, isso daqui tem dois, isso daqui tem dois, então RR. Tá? Então, quando aparecer esse R, significa que tem carbono, são grupos que contêm carbono, tá legal? Não esqueçam disso, tá? Então, como é que fica a nomenclatura? Olha, a nomenclatura fica assim, eu vou verificar o grupo menor, tá? Um exemplo aqui, olha, tá? Grupo menor mais ox, terminação ox, tudo que tiver ox, você já sabe que trata-se de um éter, tá? E finaliza com o grupo maior. Tudo isso a gente vai aprender, tá? Por enquanto, você tem que só entender como é que ele é escrito. Esse daqui, lembrando para vocês, é chamado de heteroátomo, tá? Essas substâncias contêm um heteroátomo, que no caso é o oxigênio, tá legal? Usos. Uso do éter, né? Para a medicina, nos hospitais está cheio. São usados como solventes de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de seda artificial. Dentre as variadas aplicações dos éteres, se destaca a utilização na medicina, né? Isso daqui a gente já conhece. Na medicina, que é muito importante, sendo usado como anestésico na preparação de medicamentos, né? Acredito que a maioria de vocês já conheceu como é o éter, tá bom? O cheiro do éter, né? Aqui é acetona. Cetona também é conhecidíssima, né? Tem a cetona farmacêutica, né? Que a gente usa, que é... Eu não uso, né? Mas as mulheres usam, né? Para tirar esmalte, tá? Agora os homens também já estão... Tem um homem que já está usando e tal também, sem problema nenhum. Então, olha lá. As cetonas, elas apresentam esse grupo carbonila, tá, pessoal? Vai começar a aparecer esse grupo carbonila e você tem que saber, olha. Esse grupo carbonila, ele é representado também, olha lá, também assim. Por quê? Porque isso daqui, esse grupo, é aqui, ó, tá? Esse grupo carbonila significa que eu tenho uma dupla com o oxigênio, tá? E uma maneira que eu tenho de representar melhor é dessa forma aqui, ou uma ou outra. Quando aparecer assim, você já dá de cara, tá legal? Então, olha só as características das cetonas, tá? As cetonas, elas têm os grupos R's, olha, quer dizer, carbono de cada lado. Cada lado daqui, dessas ligações, contém carbono, tá legal? Então, isso daqui é uma cetona. Eu vou logo antecipar aqui o aldeído, só para vocês verificarem. Olha só, da cetona, eu tiro o carbono e boto um hidrogênio, eu tenho um aldeído. Tá legal? Então, muita atenção para isso daí, porque vai aparecendo o grupo carbonila, eu tenho 4 funções praticamente que podem ser, né? Tá? E você identifica dessa forma. Olha, os grupos carbonilados e os grupos hidroxilas, tá bom? Então, o grupo carbonila ele vai ser representado assim, olha. Cuidado, tá bom? Para não pensar que isso daqui é um éter, tá ok? Nomenclatura, olha, prefixo novamente, que é aquele de 1 a 10, tá? A numeração, a gente tem que numerar essa carbonila, onde é que ela está na cadeia, e a terminação ona, tá bom? Então, eu tenho a butanona, tenho a propanona, tenho a pentanona e assim por diante. Só para curiosidade de vocês, tá? A acetona de farmácia é essa aqui, ó. Isso daqui é a propanona, tá? Propanona é a acetona de farmácia, só para curiosidade, tá legal? Os usos da acetona, aqui, ó. O uso é de um solvente, tá? Solvente aqui dissolve, certo? Tintas, vernizes, esmaltes, né? Como vocês sabem, olha, para tirar um esmalte, não é usada acetona, por isso que é solvente. É usada também como agente secante de objetos, como, por exemplo, recipientes em laboratório, tá? Um dos usos, não é só isso aqui, eu estou só simplificando, tá? Resumindo, tá bom? Aqui os aldeídos, olha. Aldeídos. Aldeídos, novamente, olha. Agora são os compostos carbonilados, olha, que tem carbonilo. Aí eu vou verificar aqui, olha, qual é o aspecto do aldeído, tá? Isso daqui é o grupo, eu chamo de grupo, tá? É o grupo
funcional, tá, pessoal? Grupo funcional. Falando, grupo funcional, tá? É o que representa, né? Que caracteriza o aldeído. Então, vejam aqui, pessoal, olha, muito cuidado, tá bom? Por essa representação, vocês não confundirem com o álcool, certo? O álcool, lembre-se que o álcool, ele tem o carbono, é aqui, olha, uma representação, o oxigênio na frente, olha, do hidrogênio, tá? E aqui a representação, uma das representações que vai aparecer, certo, direto, para vocês, é esse tipo de representação aqui, tá bom? O hidrogênio na frente. Mas depois vocês vão verificar, tá ok? Que não tem condições de você confundir um álcool com um aldeído. Quando aparecer, a gente vai falar. Então, olha só, pessoal, a construção de um aldeído, tá? Só para ficar bem claro, eu já tinha falado lá na frente, mas olhem só, preste atenção. Quando eu tenho uma cetona, eu tenho carbono dos dois lados do lado de esquerdo e do lado direito da carbonila. Olha. Quando eu tiro esse carbono aqui e ponho um hidrogênio, tá? Ele é, na verdade, um aldeído. Tá legal? Então, eles são muito parecidos, tá? Inclusive, a gente pode conseguir cetonas através de aldeídos e vice-versa, né? Em laboratório, né? De acordo com as condições necessárias, claro, para eu conseguir essas substâncias, para eu sintetizar, tá? Produzir em laboratório. Então, a nomenclatura fica assim, olha, tá? Prefixo, aqueles prefixos que a gente está falando lá, de 1 a 10, tá? E a terminação al, olha aqui, metanal, tá? Por quê? Porque só tem um carbono, olha, met, tá? Et, dois carbonos, olha, tá? Dois carbonos, então etanal, tá bom? Então é assim que se constrói a nomenclatura, novamente falando para vocês, a gente vai ver isso daqui, tá? Uso dos aldeídos, olha, entre os principais aldeídos presentes no nosso cotidiano estão o metanal, né, que é o formol, que é usado para conservar aqueles répteis, né, esses animais em laboratório, tal, para estudar, né, em solução aquosa é o formol. O etanol, a vanilina, que é aquela que dá aquele sabor, né, de baunilha nos chicletes, nos sorvetes, aquelas coisas todas, essa vanilina, né, que eu posso sintetizar em laboratório, tá ok? Que dá aquele sabor da baunilha. E o cinamaldeído, que é o odor da canela, tá? Produzido em laboratório. Odor parecido com a da canela. Tipo, você masca um chiclete com canela, você já sabe que é o cinamaldeído, tá ok? Ou um éster, como a gente vai ver lá na frente. São muito usados, né, para dar esses sabores sintéticos que a gente chama, tá ok? Usado nas indústrias alimentícias, né? Ácido carboxílico, olha. Ácido carboxílico, esses ácidos carboxílicos, eles têm a carbonila, né? Apresenta a carbonila, olha lá, carbonila aqui. Qual é a diferença agora, pessoal? É que nessa carbonila vai aparecer esse grupo hidroxilo, olha. Muito cuidado. Desses grupos carbonilados, o único que apresenta dois oxigênios é o ácido carboxílico e o éster, que a gente já vai ver lá na frente, tá? Então, olha só. Bora fazer aqui partindo de uma cetona. Eu tenho essa carbonila, olha lá. Se eu botar um carbono aqui, tá? Dois carbonos aqui, só para vocês verificarem a diferença. Se eu botar dois carbonos aqui, eu tenho uma cetona. Se eu botar um hidrogênio, eu tenho um aldeído, tá legal? Se eu trocar esse hidrogênio aqui por um grupo hidroxila, eu tenho aqui, né, o meu ácido carboxílico. Então vejam aqui as diferenças, tá legal? E uma escrita, pessoal, que vai aparecer bastante é essa aqui, olha, tá? Vai aparecer bastante. Isso daqui representa, né, a tá? Esses grupos carboxilados que a gente chama, tá bom? Isso daqui vai representar um ácido carboxílico, tá bom? Tem dois oxigênios, lembre-se disso aí, tá? Então eu tenho, olha, o ácido metanóico, tá? O ácido fórmico, que vem das formigas, tá ok? O ácido etanóico, que é o vinagre, tá ok? O nosso vinagre, que a gente usa bastante na cozinha, para outras coisas aí. O ácido propanóico, o ácido butanóico, e assim por diante, tá bom? Tem uma nomenclatura, a nomenclatura obedece essa finalização aqui, ó. Terminação oico. Tudo que termina em oico, você já sabe que trata-se de um ácido carboxílico, ok? Usos, olha só. O ácido bentanóico é usado principalmente como fixador de pigmentos nos tingimentos de tecido
e como desinfetante em medicina. Ácido etanóico, né, que é o vinagre, o principal componente do vinagre comercial, também, né, também é utilizado para outros fins, como na preparação de perfumes e essência de corantes, de seda artificial, de cetona e de polímeros. Deixa eu dar só uma ajeitada aqui, para que saia tudo junto. Tá bom? Claro que tem bem mais, a gente só está dando uma resumida. Aqui, olha, ésteres, mesma coisa, olha, vocês estão vendo aqui, tá? Chamando a atenção de vocês, o único que contém dois é o ácido carboxílico e o éster, eles contêm dois, tá? 2 oxigênios, né? E aí, novamente falando para vocês, olha, para vocês verificarem a diferença, olha, eu tenho uma carbonila, tá? Bora sair sempre da cetona aqui, para lembrar, tá bom? Então, eu tenho uma cetona, olha, tá bom? Quando eu tiro esse carbono aqui, ou desse lado ou desse lado, eu estou tirando só desse lado, tá bom? Eu boto um hidrogênio, eu tenho um aldeído. Se eu botar um oxigênio, a hidroxila, tá? Se eu botar hidroxila, eu tenho um ácido carboxílico. Se eu tirar esse hidrogênio, olha, do oxigênio e botar um carbono, eu já vou ter o quê? Um éster, tá bom? Éster, não é éster, hein? É éster, tá bom? É um éster, o grupo menor, né? E a nomenclatura vem aqui, olha, grupo menor, mais ato, D, papapá, a gente vai aprender tudo isso daqui, tá legal? Então, olha só, pessoal, esses ésteres aí, como a gente viu lá, os aldeídos também, eles são usados na indústria, olha só, para aroma, os aromas aqui, artificiais, olha, aroma de maçã, tá aqui, olha, etanoato de etila, tá aqui a fórmula da substância, de laranja, tá? Eu tenho etanoato de octila, tá bom? 8 de carbono, olha, oct de 8, tá? De abacaxi, olha, ok? É o butanoato de etila, but de 4, olha, só contar os carbonos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, tá legal? Butanoato de etila, aí grupo menor, certo? Tá? Então é só você verificar aqui, porque depois a gente vai ver, claro, essas nomenclaturas aqui, estudar um pouquinho artificialmente. Não vai estudar, de repente, todas, mas aí vocês estão com vocês vão ter o PDF, vão ter essa aula, e vocês vão saber, com certeza, dar o nome correto para as substâncias, tá? Por enquanto, a gente só está conhecendo. Então, tá aqui, olha. Uso dos ésteres. São utilizados na preparação de extratos artificiais que imitam o odor e o gosto de frutos. Por isso, são usados na fabricação de xaropes, doces, pastilhas, refrescos e assim por diante. Bom, muito usado na indústria. Aqui eu tenho, olha só, funções orgânicas agora anitrogenadas. O nome está dizendo, né? Parece nitrogênio. Aparecer nitrogênio, você já sabe que é nitrogenada, tá legal? Então, aqui, olha, eu tenho a primeira classe, eu tenho as aminas, ok? Deixa eu ver, vou dar uma aumentada aqui, pessoal. Eu tenho as aminas, eu esqueço de dar uma aumentada. Eu tenho as aminas, olha. As aminas, elas são compostos derivados, né, para curiosidade, da amônia. Isso daqui é a amônia, tá ok? Pela substituição de 2 ou mais hidrogênios, né? Então, olha só, a amônia, tá bom? Isso daqui é amônia. A amônia aquosa, ela é conhecida como quiboa, né? Que a gente usa em casa também, certo? Então, eu tenho as aminas aqui, aí olhem lá, certo? Esse grupo R é um grupo carbono, então você já sabe que quando eu tiro um hidrogênio, tá legal? E substituo por um carbono, tá legal? Eu substituo por um carbono, aí eu tenho o que eu chamo de amina. Aí ela vai ser primária, se ela estiver ligada, claro, esse R for a um carbono somente, tá legal? Se ela estiver ligada a 2 carbonos, ela é chamada de secundária. Essa é a classificação, tá? Se ela for ligada a 3 carbonos, desculpa, a 3 carbonos, ela será chamada de terciária. Isso é só para a gente conhecer. Então, veja aí a amina, olha. Bem simples a gente classificar as nitrogenadas, tá? Então, aqui, olha, o nomenclatura, que a gente vai estudar mais tarde, tá? Aqui só para vocês conhecerem aqui, olha. Metilamina, a trimetilamina, tá?
a etilamina, certo? Essa é a nomenclatura que a gente vai estudar. Então lembre-se, olha, só para lembrar, você vai lá naquele coisa do prefixo que eu dei, olha, met, só tem um carbono, aqui, olha, um carbono ligado a ele. Trimetil, tri, de 3, met de um carbono, então é porque ele está ligado, olha, 3 átomos de carbono. Depois a gente vai estudar com mais detalhes, claro. Uso das aminas, olha, são largamente utilizadas em síntese orgânica. Quando falar síntese, você já sabe que é produção em laboratório, tá? Diversos. Na produção de certos tipos de sabões, olha, na vulcanização da borracha, né, que são feitos pneus, processo em que se adiciona enxofre à borracha natural para torná-la mais resistente e flexível. E na produção de sais de amônio, que são substâncias amaciantes usadas nos condicionadores para cabelos. Também são usadas como corante, tá? Tem muito uso, diverso em corante, de diversas tonalidades, e as aminas aromáticas são muito usadas na fabricação de explosivos, essa parte principal aí também. Então, estão presentes na decomposição de muitos animais, aquele odor, né, que a gente sente do cheiro desagradável de peixe podre, tá? É devido a essa substância aqui, olha, trimetilamina, tá? Só para a gente lembrar aqui, olha. Aqui, olha, trimetilamina. Bom, essa é o odor de peixe podre. Odor de peixe podre. Não é só de peixe, é peixe podre. Tá? Peixe podre. Tá bom? Bem mais claro e você grava. As amidas, olha, diferente. Tem as aminas e tem as amidas. Qual é a diferença, pessoal? Muito básico isso daqui, olha. Tá? Eu tenho o grupo amina, tá, que eu vi anteriormente, só que está ligado a quem? A essa carbonila, olha. Carbonila, que a gente já tinha visto. Então, está presa a carbonila, tem oxigênio, você já sabe que trata-se, né, de uma amida. Não tem nem como você se enganar, né? Você confundir uma amina com uma amida. E aqui está o nome, né, que a gente vai verificar. Tudo que tem a terminação amida, você já sabe que trata-se de uma amida, né? Metanamida, etanamida, propanamida, você já sabe que trata de amida, tá bom? Usos. São muito empregadas na síntese de polímeros, né? Polímeros são plásticos, como é o exemplo dos nylons, né? Que são poliamidas encadeadas, e também os poliuretanos. Também são empregados como herbicidas, né? Repelentes de insetos e medicamentos. Algumas amidas importantes, olha, eu botei aqui, né, para a gente lembrar, foi aqui que começou o estudo da química orgânica, na ureia. Eu devo ter contado essa história, porque a gente sempre conta, né, que a gente parte, né, foi a descoberta dos compostos orgânicos, que hoje em dia a gente conhece, tá, foi descoberta pela síntese dessa substância aqui, olha. É uma amida, tá, histórica, a ureia, tá bom? É uma diamida, porque tem dois radicais amidas aqui, olha, tá? Diamida do ácido carbônico, que é eliminada pela urina, urina, por ser um produto final do metabolismo dos animais superiores, tá? No caso da gente. Se apresenta como um sólido branco, cristalino, solúvel em água, e foi o primeiro composto orgânico, olha, tá? Foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. E é usado industrialmente como matéria-prima na fabricação de fertilizantes e adubos, fabricação de explosivos, resinas e outros compostos orgânicos, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai finalizar, olha, nitrocompostos. Qual é a característica do nitrocomposto? Esse NO2, olha. Bom, a estrutura dele aberta, só para vocês entenderem, é dessa forma aqui, olha. Toda vez que tiver um NO2 preso num carbono, tá legal? Preso num carbono, isso aqui, olha, NO2, você já sabe que trata-se de um nitrocomposto, preso ao carbono, hein, pessoal? Tá? Preso a um carbono, eu já sei que eu tenho um nitrocomposto. Nomenclatura, olha, nitro mais a ramificação, né, que a gente depois vai estudar essas ramificações aqui, tá bom? Então, a ramificação aqui, olha, eu tenho nitrobenzeno, olha, aqui, esse é o nitrobenzeno, tá? O trinitrotolueno, certo? Só para vocês saberem, né, o trinitrotolueno é a TNT, a, a dinamite, tá bom? A dinamite, ela é, olha só, um anel aromático aqui, né? Fórmula da dinamite, tá bom? Trinitro, porque ela tem 3
grupos nitros. Quase que não sai aqui. 3 grupos nitros ligados a ela, tá? Tá? Essa é a fórmula da TNT, certo? Mais conhecido como dinamite. Tá? Então, pessoal, isso daqui é só para conhecimento, né, para vocês saberem, tá bom? Então, olha só, os usos dos nitrocompostos são aromáticos, são aromáticos porque tem um anel benzênico, né? Alguns, né, que estão ligados ao anel aromático, são muito reativos e por esse motivo são utilizados na fabricação de explosivos. A gente acabou de ver, TNT, tá? Quanto mais grupos nitros estiverem presentes na sua estrutura, tá bom? Quanto mais grupo nitro é aquele NO2, tá? Quanto mais grupo tiver preso aí na estrutura, mais reativo, ou seja, mais explosivo ele vai ser. Tá? Isso é uma curiosidade que a gente tem que ter. São nitrocompostos aromáticos, tá ok? E aqui eu tenho um exemplo, olha. Tá? Depois a gente vai ver direitinho quem são esses camaradas aqui, mais detalhes, tá legal? Eles aparecerem, mas a gente vai logo antecipando. Temos também a trinitroglicerina, muito reativa, que além de poder ser utilizado como explosivo, também tem aplicação na medicina, como vasodilatador. Olha, vejam só que ao mesmo tempo a química, às vezes a pessoa pensa que é só para o mal, né? Então depende na mão de quem está, tá ok? Então ela pode servir para o bem ou para o mal, tá bom? Então aqui ela tem uma aplicação na medicina como vasodilatador, né? Coronário, os componentes aí do Viagra, né? Outras aplicações são na utilização dos agrotóxicos, aditivos, corantes, fungicidas, entre outros, tá ok? Então são essas as funções que a gente tem que verificar, tá? Aqui eu não falei para vocês no PDF, mas eu vou citar para só se quando aparecer vocês entenderem também o que vai acontecer, tá? Mas a gente vai lidar mais com aqueles que eu falei anteriormente, mas aqui é para conhecimento. E se aparecer, a gente lida com eles, ok? Não custa nada. Então, olha só, os halogênios estão na tabela periódica, lá o penúltimo grupo da tabela periódica, tá? Estão no grupo 17. Grupo 17 da tabela periódica. É só você olhar lá. Grupo 17, aí está o flu, cloro, bromo, iodo e astato. Tá bom? E aí, claro, eles são chamados de halogênios, né? E toda vez que esse halogênio vier, uma forma que eu tenho de uma forma que eu tenho de representar é por esse X, né? A fórmula geral dele aqui é representada por X, onde X, claro, é um halogênio. A nomenclatura vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? A gente vai ver na medida do possível. Então, olha só, aqui é um halogênio, aí você, um halogênio preso a um carbono, olha, tá bem aqui o carbono, tá? Então, se está preso ao carbono, a gente já sabe, olha só halogênio, isso é um haleto que a gente chama, tá bom? Só para conhecimentos aqui, certo? Quando eles aparecerem, a gente mata. Aí usos. Bem importante esses usos dos haletos, olha. Na síntese de diversas substâncias como solvente de ceras, vernizes e borrachas, em ampla gama de produtos, desde pesticidas e plásticos. É muito importante na indústria esses haletos, tá? Até pasta de dentes e soluções de higiene bucal, medicamentos e assim por diante. Os métodos alternativos de transfusão de sangue, olha, isso é interessantíssimo, tá? Alternativo de transfusão de sangue, se não devido a algumas religiões aí que não permitem, né, que não a transfusão de sangue, tá bom? Nós podemos usar alguns haletos, né, substâncias que podem substituir o sangue e seus derivados. Então são usados, né, como métodos alternativos nesses casos aí. Não tem ninguém para doar o tipo de sangue, tá bom? Aí tem um haletozinho ali que vai garantir lá os hospitais bons devem ter, né? Sempre esses haletos que vão substituir o sangue e os seus derivados, tá legal? Muito importante essa parte aqui, tá legal? Ok, pessoal? Vamos lá. Então a gente vai fazer um exercício aqui de fixação, certo? Só para a gente entender. Então é claro que a gente não vai ficar olhando lá para direto no slide, tá? Que senão a gente vai perder muito tempo. Então eu vou dar um sistema aqui para vocês, olha. Deixa eu verificar aqui, olha. Quando eu tenho a hidroxila, esse OH,
Vou escrever aqui, acho que não vai ter problema nenhum. OH, olha, esse é o grupo hidroxila. Quando ele estiver ligado, né, quando ele aparecer, ele só pode ser, olha, ele só pode ser álcool primeiro. Álcool, tá? Ele vai poder ser enol, se ele estiver ligado a um carbono insaturado de dupla, né? Ou ele vai ser um fenol, tá bom? Só pode esses três, olha. Quando eu tiver uma carbonila, a carbonila, ela é feita assim, olha. Tá? Carbonila é isso aqui, tá bom? Ou ela pode ser escrita assim também, ó. Tá? Isso daqui é a carbonila. Quando aparecer a carbonila, ela só vai poder ser, olha só, aí a carbonila já é diferente. Primeiro é cetona, certo? Cetona. Pode ser um aldeído, tá bom? E aqui, pessoal, se ela tiver dois oxigênios, ela vai ser ácido carboxílico, certo? É só verificar lá, carboxílico ou um éster. Cada um tem uma estrutura, tá? Aí tem dois oxigênios, vai ser carboxílico ou éster. Qual é a diferença de um do outro? Esse daqui tem hidroxila, certo? Vamos lá. Olha lá, deu o nome das seguintes funções. Aí eu vejo aqui, olha, hidroxila, certo? Aí a hidroxila está ligada ao quê? A um carbono saturado, certo? Se o carbono é saturado, isso daqui é um álcool, tá? Aqui, olha, hidroxila ligada a um carbono que, olha, tem dupla ligação. Se tem dupla ligação, isso daqui só vai poder ser um enol, olha. Tá bom? Então, quando aparecer grupo hidroxila, você já sabe que só pode ser esses três aqui, tá? Esse daqui, pessoal, olha só. Esse daqui é carbonila, tá bom? Quando aparecer a carbonila, ela só vai poder ser isso aqui, olha, tá? Carbonila. Ela só vai poder ser cetona, certo? Cetona, aldeído, ácido carboxílico ou éster, tá bom? Ácido carboxílico e éster não pode ser porque eles têm dois oxigênios. Então, só vai poder ser cetona e aldeído. Presta atenção, olha. Como eu tenho dois carbonos aqui, olha, dois carbonos aqui, isso daqui vai ser cetona, tá? Cetona. Outra hidroxila, olha. Eu botei aqui alguns só para chamar a atenção de vocês, né? Outra hidroxila, olha. Ela está ligada a esse carbono aqui, olha. É um carbono que está ligado a um anel, né, um ciclo, né, uma cadeia fechada, mas está ligado a um carbono saturado. Então, isso daqui é um álcool, característica de álcool, tá? Hidroxila, olha. Esse daqui é um anel aromático, tá bom? É um anel benzínico. Então, esse não tem dúvida nenhuma, é fenol, tá? Hidroxila, novamente, olha. Hidroxila ligada a um ciclo, e esse carbono aqui, olha, a característica dele é um carbono com dupla ligação. Se é um carbono com dupla ligação, ele é um enol. Aqui, olha, carbonila, dupla ligação, carbonila, aí você vem para cá, olha, carbonila só pode ser o quê? Cetona, tá, dois oxigênios, não tem, então é cetona ou aldeído. Como eu tenho carbono, olha, desse lado, verifique qual é que está do lado da cetona, tá? É uma cetona cíclica, ok? Então, isso daqui só pode ser cetona, ok? Aqui, olha, um ciclo com uma dupla ligação, tá? E aqui eu esqueci, esqueci não, desapareceu a ligação, tá? Pessoal, mas aqui, entendo como se tivesse uma ligação, tá bom? A ligação tá bem aqui, olha, tá? A ligação tá bem aqui, tá tendo uma ligação com esse carbono. Então, olha só, pessoal, como esse carbono está ligado ao anel e esse anel aqui, olha, esse carbono aqui é de dupla ligação, mas vejam que a hidroxila, ela não está ligada a esse carbono de dupla, ela está ligada a esse carbono aqui, olha, tá? Que é um carbono simples, de simples ligação.
tá? Se vocês tiverem dúvida, depois é só falar para mim, que aí a gente tira já essa dúvida, né? Esse é um carbono de simples ligação. Lembre-se que esse carbono, olha, só falando aqui, olha, o carbono CH2OH, lembre-se que o carbono ele é dupla ligação, né? Então, é como se eu tivesse assim, olha. É como não, é isso. Olha. E você tiver dúvida, você abre as ligações, olha. Como tem dois aqui, olha, dois hidrogênios, olha, dois hidrogênios, tá bom? E aqui o carbono fica dessa maneira. Olha. Só para alguns que sentem uma dificuldade com isso, é só lembrar que o carbono ele é tetravalente, tá legal? Então, esse é um carbono característico simples, né? Isso daqui só pode ser um álcool. Tá ok? Álcool novamente. Bom, agora olha só. Aparece aqui os mais fáceis, né? Porque são só 3 nitrogenados que eu falei para vocês. Olha. Aparece aqui os nitrogenados. Então, só pode poder ser amina, amida ou nitrocomposto. Então, veja que é o seguinte. Esse nitrogênio aqui, ele está ligado a um carbono e nem tem oxigênio. Quando aparecer oxigênio, só pode ser amida ou nitrocomposto, tá? Então, olha só, aqui, só pode ser amina, isso aqui, que está ligado a um carbono direto, não tem oxigênio. Tá? Agora, aqui aparece oxigênio, e esse oxigênio é um oxigênio de carbonila, olha. O único que está ligado ao nitrogênio diretamente à carbonila, tá? É chamada de amida. Certo? Bora lá para outra. Continuando, olha. Aqui, olha, tem o carbonila, tá? Lembrando que aqui tem um carbono, olha, certo? Carbono. E aqui eu tenho um hidrogênio. Isso daqui é característica, claro, de aldeído. Certo? Aldeído, tá bom? Lembre-se que os aldeídos também eles podem ser representados, né? Se eu representar assim, olha, OH é álcool, tá? Se eu representar um hidrogênio na frente, eu tenho um aldeído. Lembre-se dessa outra representação aqui, que pode aparecer lá na frente. Pode não, vai aparecer, tá? Então aqui, olha, carbonila, certo? Carbonila, tá? E uma hidroxila, olha, ligada a ela. Isso daqui só pode ser ácido, tá? Ácido carboxílico, tá bom? Esse daqui, olha, carbonila, 2 oxigênios, tá bom? Só que não tem hidroxila, isso daqui só pode ser um éster, certo? Aqui, olha, representação de quem? Olha, 2 oxigênios, isso daqui é a representação de quem? De ácido carboxílico, certo? Ácido carboxílico. Bom, e olha aqui, quem não tinha aparecido ainda, tá? Eu tenho aqui um heteroátomo, olha, tá? Ligado a carbono de um lado, carbono de outro. Ele é o mais simples que tem. Vejam que ele não é carbonilado, nem é hidroxilado. Se não é carbonilado nem hidroxilado, quem é que é? Éster não, éter. Tá bom? É o mais simples que tem. Aí, cuidado, pessoal. Cuidado para vocês não pensarem que isso daqui é um éter, olha, tá? Isso daqui é a representação de uma carbonila, tá? A carbonila também ela pode ser representada dessa maneira aqui, então muito cuidado, certo? Cuidado quando vocês forem classificar. Então, olha lá, carbono da esquerda, carbono da direita. Então, eu tenho aqui uma cetona. Ok? Aqui, olha, tá aquele tracinho que não apareceu, mas aqui está aparecendo. Veja que isso daqui é um aromático, olha, um anel aromático, certo? Só que a minha hidroxila ela não está ligada diretamente ao anel aromático. Então, isso daqui é um álcool, álcool aromático, perfumado, álcool perfumado, tá? Álcool aromático, tá bom? Aqui, novamente, pessoal, não vamos se deixar confundir, por favor. Isso daqui é carbonila e esse daqui, olha só a diferença aqui, é o heteroátomo, tá legal? Isso daqui é carbonila, certo? Carbonila, tá? É a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá bom? Isso é carbonila, então, olha lá. Isso aqui é a nossa cetona comum, a propanona.
Acetona de farmácia, que a gente chama, tá ok? E aqui, como eu falei para vocês, olha, carbono de um lado, carbono de um outro, não é hidroxilado, nem carbonilado, só pode ser um éter, tá? Então é isso aqui, pessoal. Tem muitas coisas aí, a gente vai tirando, claro, quando elas aparecerem mais, a gente vai tirando. Mas aí vocês têm que sempre recordar de fazer um resumo, né? Quando vocês estiverem fazendo, de fazer um resumo das funções e fazer justamente isso daqui que eu fiz, olha. Tá? É uma maneira assim, prática de você colocar logo, olha, quem tem hidroxila só pode ser álcool, enol e fenol. Quer dizer, se não tem nenhum desses três, se não pode ser nenhum desses três, aí você vai, olha, tem a carbonilado. Não é carbonilado nem hidroxilado, aí você já sabe que é um éter. Aí os nitrogenados são fáceis, só tem três, né? Só tem três funções, tá bom? Eu não coloquei o nitrocomposto, mas numas próximas aqui a gente vai falar, tá? Só como eu lembrei, né? Só lembrando que o nitrocomposto também, se eu botasse aqui, olha, esqueci de colocar, mas isso não é problema, tá? Ele também é muito fácil. Isso daqui é uma característica, olha, de nitrocomposto. Ah, tem nitrogênio no meio? Tem oxigênio? Então, olha só, aqui não pode ser, não é carbonilado, não tem carbonila. Não tem carbonila. Aí só pode ser nitrocomposto, NO2 nitrocomposto. Tá legal, pessoal? Então é por aqui que a gente fica, para não ficar muito grande a nossa aula. Aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre nomenclatura, certo? A gente vai falar sobre nomenclatura e a gente tem que ter toda a atenção possível, né, para os exercícios que a gente vai falar. Vou só botar aqui os exercícios que a gente vai falar, porque eles já vão envolver, por exemplo, esse tipo de molécula, moléculas maiores, e a gente vai dizer, olha, isso aqui tem um éter, tem um éster, tem uma amida e assim por diante. A gente vai fazer os exercícios complementares para a gente acabar tirando todas as nossas dúvidas. Mas a melhor parte aí é a parte de nomenclatura, tá certo? Mas primeiro a gente vai exercitar essa parte aqui de exercícios de funções oxigenadas e nitrogenadas. Eu acho que já está meio caminho andado. Tá ok, pessoal? Então, até lá.